E aí, vamos fazer um unboxing e review de um ferro de solda com controle de temperatura? Esse daqui é o Mustool MT223. Bom, antes de abrir o pacote do ferro de solda em si, deixa eu mostrar para vocês o que eu vinha usando. São esses dois ferros aqui. Este daqui é o meu principal e este daqui que eu usava em poucas ocasiões. Este é de 25 watts e esse de 60 watts. Para estanhar fios, para soldar componentes, etc. Era este daqui que eu usava normalmente. Este daqui de 60 watts eu normalmente usava para estanhar e soldar em baterias 18.650. A questão é que para elas você tem que aplicar bastante calor e por muito pouco tempo para poder estanhar e soldar direitinho. Com um ferro de 25 watts acabava aquecendo demais a bateria e ela estragava. Então o de 60 watts é o ideal para isso. O bom desse daqui é que ele é com regulagem, então conforme eu precisar é só mudar na regulagem dele. Mas enfim, vamos abrir ele aqui. O pacote até agora é muito bom. Vem um adaptador de tomada, bastante útil inclusive, né? E aqui está o ferro. Deixa eu tirar essa coisa branca daqui. Vamos abrir aqui o ferro, ver o que vem aqui dentro. Olha só que legal, vem o ferro, e aqui está a regulagem dele, se eu não me engano ele vai até 600 watts, é isso mesmo, ele é de 600 watts, você regula aqui mais ou menos a temperatura de 200 a 450 graus, bem interessante. E veio umas pontas extras também aqui, que eu vou abrir e mostrar para vocês. Olhem só as pontas dele, veio uma ponta bem fina aqui essa ponta ela é meio chatinha, tem duas pontas aqui que tem essa parte bem chata na frente, né, para passar bastante calor, e uma tipo faquinha, e elas são todas ocas aqui, e tem mais uma que veio aqui no ferro em si que também é razoavelmente fina. Eu vou abrir aqui para ver como é que troca a ponta. Aí eu precisei de um alicatinho para começar a abrir. E a ponta encaixa aqui no elemento de aquecimento dele. Bem interessante. Eu acho que eu vou deixar essa ponta aqui mesmo, tá bem bonita. Tá aí. E detalhe que a tomada dele já encaixa aqui, eu não vou nem precisar usar esse adaptador. Mas é bom ter, né? Enfim, qualquer coisa. Bom, agora eu vou testar o ferro, vou ligar ele aqui na tomada e vou soldar aqui uns fiozinhos e vou estanhar uma bateria 18.650 depois. Eu vou aproveitar para dar uma demonstraçãozinha rápida de como que faz a solda, de como que faz a melhor emenda e assim por diante. E vou testar a regulagem aqui menor dele para ver como é que ele vai ficar, se ele vai derreter o estanho, se eu vou ter que aumentar um pouco, vamos verificar como é que fica. Só um detalhe, ele cabe aqui direitinho no meu stand do ferro de 25 watts, o de 60 watts não cabia aqui, então eu tenho aqui essa malhazinha e tenho também uma esponjinha úmida para poder limpar a ponta dele na hora de fazer a solda. Bom, ele está ligado e esquentando. Enquanto isso eu vou unir aqui os fios, tá? E tem várias formas de você fazer uma solda. A forma correta seria você colocar, por exemplo, se você vai soldar dessa forma, unir os fios dessa forma e girar ali, né? Torcer ali. O problema é que muitas vezes não dá para fazer isso. Aqui, como são um fio, um conector para 3, talvez dê certo. Então eu vou colocar aqui o tubo termorretrátil e vamos testar. Aí, torceu, ficou bem preso. Agora eu vou prender aqui na minha terceira mão aqui. Vê o que eu falo? Ele já escapou daqui. Agora vamos pegar ele aqui e vamos colocar um pouquinho de estanho aqui na ponta para ver. Ainda nada. Vamos esperar mais um pouco. Vou colocar a temperatura no máximo aqui. Ele tem uma LEDzinha aqui que indica a temperatura conforme eu aumento ou abaixo. Eu vou colocar um pouquinho acima do mínimo, colocar em 250 aqui para ver. Vou aumentar um pouco mais a temperatura para ver se ele aquece mais rápido. Coloquei em 350 agora, vamos ver. Agora começou a derreter o estanho.
Maravilha. Vou chacoalhar ele aqui, limpar. E vamos ligar o sugador para fazer a solda. E aí o que eu gosto de fazer é o seguinte: eu coloco um pouquinho de estanho aqui na ponta para ele poder distribuir melhor o calor, daí põe a ponta por baixo e venho com o estanho aqui, inicialmente colocando na ponta e depois no fio. Perfeito. Agora eu vou tirar o excesso. E prontinho, tá feita a solda. Agora eu vou diminuir aqui a temperatura dele para 250, deixar ele aqui no stand. Olha a qualidade da solda. Ainda tem um pouco de estanho a mais ali, mas não tem maiores problemas não. Vou colocar aqui o tubinho termorretrátil e aquecer ele. Prontinho, tá feita a primeira solda, agora eu vou fazer a segunda, e essa segunda eu já não vou mostrar para vocês. Prontinho, estão feitas as soldas aí, eram este cabo aqui de 1:3 que eu tinha feito, que eu mostrei fazendo este lado, né, o lado positivo, fiz o lado negativo e fiz os dois lados aqui deste outro conector aqui do JST também, para esse outro tipo de conector menor aqui. E um detalhe interessante sobre o ferro é o seguinte: o meu maior problema com ferros de solda sempre foi o seguinte: eu tinha que fazer a solda e tirar ele da tomada imediatamente. Com esse daqui você coloca na temperatura mínima, fica tranquilo, dá para ficar um tempo ali, e nessa temperatura mínima ele sequer consegue derreter estanho. Ó, fica derretendo ainda um pouco porque eu acabei de diminuir a temperatura dele. Mas vamos agora para a tarefa mais difícil, que é a bateria 18.650. E eu vou estranhar ela porque depois eu preciso trocar a bateria que eu coloquei no meu multilimpador, que eu fiz alguns vídeos atrás. Acontece que a bateria dele parou de funcionar, exatamente porque eu devo ter aquecido ela demais enquanto estanhava. Bom, eu vou pegar o ferro, vou passar ele aqui para a temperatura mais alta e vou esperar um pouquinho para ele aquecer. Ó, não está derretendo ainda o estanho. Agora começou a derreter. Tá, já tá bom da temperatura, deixa eu dar uma limpada. Agora basicamente é colocar o ferro ali, encostar ali e começar a chegar com estanho. Primeiro na ponta e depois nessa parte aqui em si. Pronto, está estanhado. Vamos o outro lado, deixa eu pegar aqui o... Agora para estanhar o outro lado, como tem essa bolinha, fica difícil, eu coloco um prendedor aqui de roupas, segura ele na posição certa. Vou colocar um pouquinho de estanho na ponta, limpar ela e vamos lá. Pronto, está estanhado já. Olha que maravilha. Uma solda bem brilhante. A bateria não esquentou muito. Tá perfeito. Ferrinho aprovado. Agora diminuir aqui a temperatura dele. Colocar um pouco de estanho aqui, porque senão a ponta dele começa a pretejar aqui. E tá aí, prontinho. A pontinha dele já está brilhante de novo. Já está na temperatura mais baixa. E agora eu já vou até desligar ele, porque já fizemos o que tínhamos que fazer aqui. Enfim, para resumir, eu gostei bastante do ferro, ele é bastante útil, solda na bateria ali sem nenhum problema, igual o meu ferro de 60 watts, só que com a diferença que eu posso abaixar aqui a temperatura dele e não ter a ponta dele estragada por ficar ali no stand, né? O ferro de 60 watts e mesmo o meu de 25 watts, se eu deixo ali no meu stand por 2 minutos que seja, a ponta já preteja e aí eu tenho que gastar um monte de estanho para recuperar a ponta. Com esse daqui, se eu for rápido o suficiente em voltar para a temperatura mínima dele, eu não vou ter esses problemas. Eu vou gastar só um pouquinho de estanho para colocar nele e acabou. E enfim, é esse aí, é a marca. Não sei se eu vou colocar o vídeo assim ou assim depois. E eu vou colocar o link dele na descrição aí, se alguém se interessar por esse ferro. Eu gostei bastante, vai ser meu ferro principal de agora por diante. É óbvio que esse ferro aqui não substitui uma estação de solda apropriada, né? Com regulagem de temperatura certinha, com soprador de ar, mas é o melhor que tem depois daqueles comuns, vamos dizer assim.
Bom, a primeira vez que eu vi esse ferro de solda foi no canal Mundo Drone do Fabiano Regra e eu gostei bastante do que ele mostrou. Esse controle de temperatura para mim vai ser muito útil e como vocês viram os testes, ele funciona perfeitamente bem, então, enfim, vai ser meu ferro principal a partir de agora. Um detalhe interessante é que eu paguei R$30 por ele na época. Hoje eu não sei exatamente quanto está, eu vou colocar aí na tela. Mas foi basicamente o mesmo preço que eu paguei nos outros dois ferros que eu tinha aqui em casa e que só me davam trabalho. Enfim, é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Isso aqui vai facilitar bastante meu trabalho daqui por diante. E bora para os próximos vídeos. Até!